paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ed Wilson e eu queria estar nesse momento liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Nós queremos estar falando sobre um livro da Bíblia como um estudo para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e você que tem nos acompanhado aí nos vídeos, você possa estar prestando atenção em nome de Jesus. A gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro tremendo, é um livro maravilhoso e a gente queria mergulhar um pouco nesse livro, então que você possa estar nos ajudando aí nesse propósito, orando e também divulgando esse momento. Então a gente não sabe por quanto tempo, mas a gente queria estar ministrando essa palavra, né? Em nome de Jesus. Então que você possa estar acompanhando. O livro ele é muito diferenciado, esse livro. Ele tem um estilo, né? Um propósito, e ele tem também assim, um significado. A gente já estudou em outras épocas, já estudamos sobre esse livro, e a gente queria estar novamente tirando um tempo para que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. A gente não quer complicar nada, a gente quer mostrar para você que é algo tremendo. A gente está estudando e analisando cada parte desse livro em nome de Jesus. A gente não queria trazer nenhuma polêmica, pelo contrário. O livro ele é um livro aberto, ele tem alguns símbolos, com certeza tem, mas ele tem como entendermos desde o começo até o final. Então vamos lá. Este livro ele é formoso, ele é um livro notável e ele não está desconectado. O livro de Apocalipse não está desconectado com o restante da Bíblia. Faz o uso frequente do Antigo Testamento. Ou seja, dos 404 versículos, 278 contém referência do Antigo Testamento. Então, dos 404 versículos do livro de Apocalipse, 278 o escritor ele comenta sobre o Antigo Testamento. Ou seja, é algo que está totalmente ligado com a palavra. O livro trata do triunfo de Jesus, o livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. Ou seja, a vitória completa do Senhor Jesus. O povo de Deus precisa confiar que o seu Cristo vive e reina eternamente. Ele é quem governa o mundo a favor da sua igreja. O livro também indica que ele voltará. Para quê? Jesus voltará para buscar a sua igreja. O propósito aqui não é investigar fatos históricos acerca do fim, né? A gente poderia até falar um pouco sobre aquilo que o livro diz, mas esse não é o propósito principal. O propósito principal é nós mergulharmos nele, entendermos o que diz esse livro. Esse livro nos foi dado como propósito. Qual é o propósito? Propósito moral e propósito espiritual. Então é dentro desses propósitos que nós vamos estudar. Qual é o propósito? Propósito moral e o propósito espiritual. O estudo de Apocalipse ele nos incentiva à santidade. Então que você não se esqueça disso. Ele nos incentiva à santidade. Nos encoraja no sofrimento, nos leva a adorar aquele que está no trono. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12.
O livro de Apocalipse é um livro prático e ele nos traz revelações. Que revelações são essas? Primeiro, a certeza que Jesus tem o total controle da igreja. A certeza que Jesus tem o total controle da igreja. Jesus tem o total controle da história. Segundo, Jesus tem o total controle da história. Terceira revelação, a perseguição do mundo e do diabo. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Quarto, os inimigos serão vencidos. Quinto, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Então, vou repetir. O livro é prático e nos revela. Nos revela o quê? Número 1, a certeza que Jesus tem o total controle da igreja. Número 2, Jesus tem o total controle da história. Jesus tem o total controle da igreja. Jesus tem o total controle da história. Número 3, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Número 4, os inimigos serão vencidos. Número 5, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Qual o propósito principal do livro de Apocalipse? Propósito principal: confortar a igreja militante em seu conflito, confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Esse é o propósito principal do livro. O livro está cheio de consolação, consolação para os crentes afligidos. Deus, ele vê as suas lágrimas. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Deus vê as suas lágrimas. As orações produzem verdades e também traz revolução no mundo. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, versículo 4. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Sua vitória é assegurada. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Seu sangue será vingado. Cristo governa o mundo em favor da igreja. E Cristo voltará em breve. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Queria orar com você nesse momento, para que a gente possa continuar essa palavra, apenas uma introdução daquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente achou importante e sentimos de Deus que seria um estudo muito significativo para o nosso momento atual. Então, queria que você acompanhasse conosco, orando. Senhor, nós te louvamos. Ó Deus, queremos neste momento estar estudando a Tua Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento nesse momento. Nos mostra o Teu querer. Ó Deus, cada pessoa que ao ouvir essa palavra, o Senhor possa estar dando direção. E que essa semente caia em boa terra. Que não fique na beira do caminho, que não caia entre pedras ou entre espinhos, mas que caia em boa terra. E que ao cair em boa terra, a Tua palavra diz que vai produzir, vai frutificar 30, a 60 e a 100. Então que o Senhor possa estar direcionando o Teu povo e a Tua igreja nesse momento. Em nome de Jesus. A gente acredita que muitas pessoas têm uma visão diferenciada desse livro,
pelo fato de tantas coisas serem faladas a respeito do livro de Apocalipse, mas você vai entender que é um estudo de fácil entendimento, que é um estudo de uma compreensão muito fácil e muito tranquila. É nesse propósito que a gente está mergulhando nesse estudo. A gente não quer trazer nenhuma complicação, a gente não quer deixar nenhuma dúvida no seu coração, pelo contrário, a gente quer deixar com que esse estudo seja um facilitador para a sua vida. O tema do livro é a vitória de Cristo e da sua igreja. O tema do livro de Apocalipse: a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará e Cristo é apresentado como um vencedor. Sempre no livro de Apocalipse, Cristo é apresentado como um vencedor e um conquistador. Isso está em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19, capítulo 20 e finalizando capítulo 22, versículo 3, apresentando Cristo como vencedor e conquistador. Jesus, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscita como um vencedor e um conquistador. E o livro de Apocalipse fala sobre o Cristo vencedor e conquistador. Ele triunfa sobre a morte, Jesus triunfa sobre o inferno, Jesus triunfa sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e os ímpios. A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando martírio, ela é vencedora. Então a igreja, no decorrer da história, sendo perseguida, suportando martírio, ela é vencedora. Então essa é a nossa certeza, de que a igreja ela é vencedora. Ela não será vencedora, mas ela é vencedora. E aí a gente encontra essa palavra em Apocalipse capítulo 7, 14, Apocalipse capítulo 15, versículo 2 e Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Os juízos de Deus mandado para a terra são uma resposta às orações dos santos. Então os juízos de Deus que são mandados para a terra são resposta das orações da igreja. Isso você encontra em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 até o versículo 5. Então a igreja está orando e as orações elas sobem até o trono de Deus. E com as orações que sobem até o trono de Deus, o Senhor ele manda a resposta. Então todo o juízo de Deus sobre a terra é uma resposta às orações da igreja, e a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então a igreja liga na terra, Deus liga no céu. A Bíblia diz que Elias orava e Deus respondia. Então quando a igreja ora, Deus ele responde. As características do livro. Primeira característica do livro de Apocalipse: ele é centrado na pessoa de Cristo. É a revelação da glória de Cristo. O livro de Apocalipse é a revelação da majestade de Cristo, é a revelação do triunfo de Cristo, não simplesmente a revelação de eventos futuros. Então, o livro é algo muito profundo. Ele não fica apenas na revelação de eventos que irão acontecer, mas ele revela a glória de Cristo, a majestade de Cristo, o triunfo de Cristo, e é um livro aberto. João recebeu uma ordem para não selar o livro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Qual foi a palavra que ele recebeu? Não feche o livro, não cele o livro. Então a gente não precisa ter medo do livro de Apocalipse.
Pelo contrário, era um livro que era para ser lido todo dia, todo culto, toda hora, na nossa casa. E é um livro que a gente lê rápido, 22 capítulos, então isso dá para ler rápido. Então, mas aí a gente vai e fecha o livro, lê todos os livros, mas Apocalipse não, e aí, pelo contrário, diz, não cele, não feche o livro. Então, precisamos estar sempre lendo esse livro e Deus vai dar entendimento no nome de Jesus. Uma outra característica do livro de Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, tem muitos símbolos. Os símbolos são claros para uns e misteriosos para outros, assim como Jesus, ele para os discípulos ele falava abertamente, mas para a multidão ele falava por símbolos, ele falava por parábolas, e esse livro traz muitos símbolos, e que os símbolos são janelas abertas para a igreja, mas são janelas fechadas para os ímpios. Então, os símbolos nós entendemos como igreja, mas quem não conhece o Senhor como único e suficiente Salvador, esses símbolos vão ser janelas fechadas. A gente vê a palavra de Deus que diz que o povo não enxergava, o povo não ouvia. Para quê? Para que não entrasse a palavra no coração e para que não houvesse cura. Então, muitas vezes nós não estamos enxergando, por quê? Porque os segredos de Deus são para aqueles que se aproximam de Deus. Então, eu vejo como esses símbolos apontando para os segredos de Deus. Sempre que ele acabava de falar uma parábola, os discípulos eles não entendiam e Jesus vinha em particular e explicava. Então, a Bíblia manda a gente entrar no nosso quarto e orar em secreto, e Deus que ouve em secreto, ele vai nos responder. É um livro de profecia que assegura a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários. No tempo que a igreja estava sendo perseguida, Apocalipse nasceu. Então, Apocalipse nasce num cenário de perseguição. Apocalipse nasce no cenário de guerra. Império Romano perseguindo a igreja, e aí nasce o livro de Apocalipse. É um livro de juízos e também um livro de condenações. O Cordeiro fala sobre o Cordeiro que foi morto, e fala também sobre a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Fala também que há um rio de águas da vida, mas o mesmo livro também fala que há um lago de fogo. Então é um livro de juízos e há um livro também de condenação, né? Então é muito interessante, né, a gente estudar esse livro, nos aprofundarmos nesse livro, mas sempre focando nesse propósito, né? É um livro que ele não quer complicar, ele não quer dificultar. Pelo contrário, nós vamos mergulhar nele, vamos entender com muita liberdade, em nome de Jesus, e muitas dúvidas serão tiradas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Esse é apenas uma introdução, e nós vamos estar falando do capítulo 1 até o final, né? Os 22 capítulos desse livro, vamos estudar capítulo por capítulo, e vai ser uma viagem tremenda e maravilhosa, e nós vamos até o final. O tempo está próximo, né? Se Jesus não voltar, se Jesus voltar, a gente está na glória, e aí a gente vai ter a revelação completa, né? O tempo está próximo, Deus não mede o tempo como nós medimos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo, por isso precisamos estar o quê? Estar preparado. É o livro do trono. A palavra aparece 46 vezes. O livro trono aparece 46 vezes. Os anjos, a igreja, a natureza e todos os cosmos engrandecem e exalta aquele que está onde? No trono. E essa palavra no trono, ela aparece 46 vezes. Então, o trono aponta o quê? O trono aponta autoridade. O trono aponta para controle.
Senhor está no trono, Ele está no controle. Ele tem tudo nas suas mãos. O Apocalipse é o clímax da Bíblia. Ele é tudo que começou em Gênesis irá se completar em Apocalipse. Jesus é o Alfa e o Ômega. Tudo que ele começa, Jesus ele é o Alfa e o Ômega. Tudo que ele começa, ele termina gloriosamente. Então começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Os destinatários foi endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Então, os destinatários foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Muitos imperadores romanos perseguiram cruelmente a igreja. Nero em 64 depois de Cristo, Domiciano 95 depois de Cristo, Trajano 112 depois de Cristo, Marco Aurélio 117 depois de Cristo, Sétimo Severo, fim do segundo século, Décio 250 depois de Cristo, Diocleciano 303 depois de Cristo. E então todos esses imperadores foram perseguidores cruéis da igreja. E aí vem o livro de Apocalipse, ele foi escrito no começo. Essas pessoas que estavam sendo perseguidas, elas tinham ali um conforto com essa palavra. Não foi destinado apenas a essas pessoas, é claro, não foi destinado apenas para ela, mas, né, ela abrange, não é, todos os crentes. Ela é interessada, a palavra é endereçada a todos os crentes, aqueles daquela época que estavam sendo perseguidos, mas a todos os crentes da primeira e da segunda vinda de Cristo Jesus. Desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo Jesus. O livro foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor também. Nós sabemos disso. A gente lê, a gente vê, vai entrar nesse assunto. E o número 7, ele também é um símbolo muito forte no livro de Apocalipse. Esse livro, ele aparece 54 vezes. 7 é um número completo. É um número total. Veja bem, alguns exemplos. 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. Havia mais de 7 igrejas, mas quando Jesus envia a carta para as 7 igrejas, significa para toda a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos. Tinha mais igreja, com certeza, mas ele usa essas 7 igrejas simbolicamente, com um propósito para cada igreja. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a gente pode entender que era uma igreja apostólica que trabalhava muito, trabalhava arduamente. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, a igreja pós-apostólica, foi duramente perseguida. Terceira igreja, Pérgamo, a gente fala aqui sobre a igreja, a terceira igreja, né? Crescendo, mas com hábitos mundanos, depois que o imperador Constantino, ele fez do cristianismo, isso é muito importante a gente relatar, que ele faz do cristianismo a religião oficial de Roma. Ou seja, nesse momento entra uma facilidade muito grande. Então as pessoas acabavam se convertendo ao evangelho, não de coração,
mas elas se convertiam para ter benefícios. Então não havia uma conversão genuína e autêntica. E a gente sabe que Deus conhece o nosso coração. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, a igreja corrupta da Idade Média. A quinta igreja, Sardes, a igreja da Reforma, mas com uma grande ausência espiritual. Essa igreja, ela é uma igreja de reformas, mas ela tinha uma ausência muito grande na parte espiritual. E aí o Senhor, ele traz, né, cada igreja com esse símbolo, né? Aí vem a igreja da Filadélfia, que era a igreja dos avivamentos e dos empreendimentos missionários, a igreja de Filadélfia. E a sétima igreja, Laodiceia, a igreja contemporânea que tem ficado morna por causa da apostasia e da abastança. É um estudo assim muito interessante. Eu nunca tinha reparado sobre esse significado assim de cada uma em particular. Só que nós vamos, ao decorrer do nosso estudo, nós vamos mergulhar mais fundo e conhecer melhor cada uma das 7 igrejas da Ásia. Então João escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representante da igreja toda. Apocalipse é para a igreja toda. Ela não é para a igreja de Éfeso, de Filadélfia, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Não, ela é para a igreja toda. E a gente sabe que, assim como naquela época, a igreja hoje ela enfrenta algumas fases. E hoje nós estamos enfrentando essa fase, uma fase de dificuldade, de crise, mas o nosso Deus, ele é fiel e ele não muda. Precisamos tomar cuidado com a mornidão, precisamos tomar cuidado com a frieza espiritual, precisamos tomar cuidado com as coisas do mundo que tentam entrar na igreja, porque quando Moisés ele tira o povo do Egito, o povo sai do Egito, mas o Egito permanece dentro do povo. Então essa é a dificuldade maior, né? Então o Apocalipse é para a igreja toda, todo cristão, em todo o tempo. É um livro encorajador e em todos os tempos e em todos os lugares. Mas nós passamos por fases. E nessa fase, né, é uma fase que nós precisamos o quê? Precisamos conhecer melhor o nosso Senhor, que é o cabeça do corpo, que o corpo é a igreja, mas Jesus é a cabeça do corpo. Então precisamos estar ligados na videira. O nosso Pai Celestial é o agricultor, e sem Cristo nós nada podemos fazer. Deus abençoe a sua vida, fique conosco e não perca, não é? Que esse estudo, a gente quer que seja um estudo prático, objetivo e esclarecedor. E no final nós vamos agradecer o Senhor por ter aberto essa porta de estudo nesse livro de Apocalipse. Então todo domingo pela manhã na nossa EBD, fique, né, atento. Nós teremos aí o segundo, o terceiro, até chegarmos no final, no capítulo 22, em nome de Jesus. Que nessa trajetória Deus abençoe sua vida, Deus revele o seu querer, seu poder.